Paulinho, Renato Augusto, William, Juliano e Roger Guedes vão jogar junto no Corinthians de Vitor Pereira? Pelo jeito não, e eu vou explicar depois da vinheta. O Corinthians venceu bem a Ponte Preta por 5-0 neste sábado e uma coisa ficou clara na coletiva do Vitor Pereira. As chances de termos o quinteto de reforços juntos no atual esquema é bem pequena. Ao contrário do que o Lázaro vinha fazendo com o Juliano pela direita, o Vitor Pereira fez questão de deixar claro que não pretende usar o camisa 11 por ali. O Gustavo Mosquito entrou na vaga dele, fez um golaço, enfim, participou do jogo, foi um dos grandes destaques, e não só por ter agradado o treinador ganhou a posição, mas pela característica. Então, mesmo se o Gustavo Mosquito fizesse um jogo ruim, o Juliano provavelmente não voltaria ao time titular pela direita. Isso porque, como disse em coletiva, o Vitor Pereira gosta de dois extremos, dois pontas com velocidade, com mano a mano, e que deem profundidade ao time. O Juliano não é esse cara, e o Vitor inclusive falou que já conversou com o Juliano, já deixou bem clara a situação, o Juliano já entendeu e concordou que ele é muito mais um meia do que um ponta direita, um meia direita, enfim. Eu tive uma conversa com ele esta semana, mais uma resenha, e ele concordou comigo porque é muito mais um jogador de jogar por dentro, um jogador médio com características, um meia com características ofensivas, mas inteligente, um jogador que sabe tocar, sabe movimentar-se nos espaços, sabe descobrir os espaços. Agora, eu naquelas duas posições externos, não é? Como vocês chamam externos, ou para mim são extremos, preciso de verticalidade, não é? Preciso de verticalidade, preciso de velocidade, preciso de jogadores fortes num contra um. E entendi que o Gustavo tem essas características, para além de nós temos mais alguns que conseguem fazer isso. E puxar o Juliano para dentro. No Corinthians contra o São Paulo, tem alguns jogos contra o Lázaro, parecia um pouco manco ali, né? O Juliano pela direita caía muito por dentro e acabava que o Corinthians ficava sem ter um nome ali pela direita, sem ter um ponta de fato, sem ter um meio aberto, e dependia muito do Fagner. Já ontem contra a Ponte Preta, o Corinthians teve mais equilíbrio, teve um Mosquito que dominava tanto pela ponta quanto por dentro, teve um William do outro lado também, então o Vitor Pereira gosta muito desses dois caras, e o Juliano oficialmente então briga por posição a princípio com o Renato e com o Paulinho, né? A não ser, obviamente, que daqui a pouco o Vitor Pereira tire um dos primeiros volantes, tire o Cantilho ou tire o Duqueiroz para colocar esses três caras juntos no meio, mas eu particularmente acho bem difícil, até pelo que ele falou do Juliano, né? Um cara de condução, um cara de bom passe, um cara de boa leitura de jogo, então é muito mais um meia do que um volante. O time talvez ficasse muito aberto com esses três, então o Juliano vira esse reserva de luxo, pelo menos de momento aí do Corinthians. Pode ser que daqui a pouco saia um Roger Guedes da vida e entre o Juliano e faça ali um falso 9 com o Paulinho ou com ele, enfim. Mas é bem difícil imaginar que o Vitor Pereira vá variar muito o esquema, até porque ele falou na coletiva, né? Perguntaram para ele se ele ia mudar um pouco a postura contra o Palmeiras, se ele ia ser um time um pouco menos ofensivo, que joga um pouco mais atrás e tal. Ele falou que não, que foi quase que uma repetição da perfeição. Ele falou: eu não posso montar meu time variando um jogo em cima, um jogo embaixo, linha baixa, linha alta. Então ele vai tentar dar uma cara para esse time. E duas coisas, acho que o padrão de jogo, que é pressionar em cima, tá sempre com linhas altas, o perde pressiona muito intenso, e também acredito que o esquema, a formação, ele também não vai ficar mudando. Não imagino que hoje o Vitor Pereira jogue aí com esses dois pontas assim e de repente daqui a pouco volte o Juliano para lá. Acho que o máximo que ele vai variar ali uma saída de 3, mas sempre com essa amplitude, né? Ele gosta muito de abrir o campo e o Juliano não tem essa característica, então eu imagino que o Vitor Pereira tente repetir aí o que deu certo com Mosquito e William do outro lado. Daqui a pouco chega o Júnior Moraes, chega um centroavante, pode ser que o Roger Guedes vá para a esquerda, o William para a direita, ou vice-versa, enfim, a briga vai ser boa, mas o Juliano, pelo jeito, briga com Renato e Paulinho para encaixar nesse time. Inclusive, já comenta aí o que você acha, se você concorda com o professor, se você acha que de fato o Juliano não pode cair pela direita, e o que você pensa de ter o Juliano no banco, né? Vou deixar aqui meu pitaco. Acho que é muito importante o Corinthians ter um jogador desse no banco. Quando sai um Renato, quando sai um Paulinho, o Corinthians ter uma peça de reposição como o Juliano mantém muita qualidade, né? Se o Juliano estivesse na direita, sai o Renato, ia ter que entrar o Watson talvez por dentro, o próprio Rony. Seriam algumas mudanças muito drásticas, até o Luan de repente ia ter que apostar. Então você tem um Renato cansado como contra a Ponte Preta, ele sai e entra um Juliano, você tem uma queda de nível muito mais baixa, muito menor do que teria se tivesse que improvisar ou colocar um outro jogador de outra característica. Então ter um Juliano no banco pode ser muito importante. Inclusive o VP falou isso na entrevista, falou que deixou claro pro Juliano as coisas e falou que vai ter muito jogo, ele vai jogar, o calendário é muito apertado, então o Juliano vai acabar jogando muito, tanto ali por dentro, ali, tanto na vaga do Paulinho ou na vaga do Renato. Enfim, acho que o Juliano vai competir
com os dois vai acabar sendo um 12º jogador, o que é bom pro Corinthians. Seria muito bom também se o Mosquito continuasse essa pegada, continuasse jogando muita bola como jogou contra a Ponte Preta, para se firmar de fato como esse ponta direita de profundidade que o Vitor Pereira gosta. Fechou? Deixa nos comentários o que você acha. Você tá triste que o quinteto não deve jogar junto tão em breve assim, pelo menos? Se você acha que tá justo o Juliano ir pro banco, se você preferia que fosse o Renato, que fosse o Paulinho, enfim. Fala que a gente escuta, fala que a gente vai ler todos os comentários. Se inscreve no canal, deixa o like aqui também e fica atento que a qualquer momento pode sair de novo. Fechou? É nóis. Vai, Corinthians.